aproximadamente 6 horas da tarde do dia 11 de outubro de 1973. Os dois colegas de trabalho, Calvin Parker e Charles Rickson, decidiram pescar no estaleiro abandonado no lago de Pascagoula, cidade litorânea a mais de 300 quilômetros de Jackson, capital do Mississippi, nos Estados Unidos. Pescar ali era uma atividade comum para eles, pois passavam horas pescando e se divertindo naquele belo ambiente. Já começava a escurecer e dava para ver no céu a lua aparecendo, algumas estrelas. A noite estava propícia para uma grande pescaria. Arrumaram seus equipamentos e começaram a pescar. Não demorou muito para que eles percebessem uma luz intensa em cima deles. A luz os cegou por alguns segundos e quando retomaram a visão, viram na sua frente 3 seres altos vindo em sua direção. O Parker relatou que aqueles seres tinham a pele cinza da cor da pele dos elefantes. Tinham também 3 dedos semelhantes a uma garra e fendas no lugar dos olhos. No lugar dos pés, eles tinham uma espécie de órgão redondo que os mantinham de pé. Eles pareciam jogadores de futebol americano e flutuavam acima do chão e tinham os movimentos mecânicos. 2 deles agarraram o Parker e um outro agarrou o Rick. E o Parker naquele momento se sentiu relaxado. Segundo eles, foram levados para dentro daquele objeto. O objeto era oval e tinha aproximadamente 9 metros de circunferência e emitia alguns sons e tinham luzes. Dentro havia uma sala de exames. Parker relatou que a criatura que o segurava colocou-o em uma mesa e recuou. Dali em diante, Parker estava completamente paralisado e só podia observar. Foi quando uma caixa pequena, parecida com aquelas caixinhas de jogo de baralho, saiu do teto, parou aproximadamente uns 30 centímetros dos seus olhos e circulou a sua cabeça. Emitia uma espécie de barulho que fazia um clique à medida que ela ia virando, ia fazendo aquele barulho. Quando terminou o que parecia ser um exame, essa caixinha voltou para o teto. Foi nesse momento que na sala entrou uma criatura com um aspecto feminino. Ela parecia completamente diferente daqueles seres. Ela tinha dedos normais como os dos humanos. Se aproximou de Parker e deu um beliscão em sua bochecha. Então, enfiou o dedo em sua garganta e tentou enfiar algo em seu nariz. E quando ele começou a sentir dor, ele se engasgou. E ela disse telepaticamente para que ele não sentisse medo, pois eles não fariam mal. Depois disso, os alienígenas o levaram para a beira da lagoa. Apavorados, eles ligaram para o capitão Greenwright, que, mesmo sem acreditar naquela história maluca, pediu para que eles fossem à delegacia. Chegando na delegacia, eles foram levados para uma sala e, sem que eles soubessem, o delegado gravou todo o depoimento para comparar se as informações coincidiam com o primeiro relato. E o que os policiais viram ali é que a dupla não mentia. No dia seguinte chegaram repórteres, ufólogos, todos queriam entrevistar e hipnotizar a dupla. Alguns desmistificadores afirmam que Charles Rickson inventou essa história para poder ganhar dinheiro, porque antes dessa abdução ele estava realmente falido e desempregado. Porém, ele havia pedido para o sistema judiciário norte-americano uma declaração de falência. E o sistema, após verificar
a veracidade e todo o processo, concordou com a falência dele. E o que significa isso? Que lá nos Estados Unidos, uma vez aceito a falência pelo sistema judiciário, ele é, digamos assim, perdoado pelas dívidas. Ou seja, naquela ocasião ele não devia nada para ninguém. Eles quase não ganharam dinheiro com esse caso. Calvin Parker parou de falar do caso por mais de 20 anos. E o Rickson, as poucas palestras e programas de televisão que ele foi, que na verdade foram 2, não pagou mais do que sua despesa, uma hospedagem, uma alimentação. Então não ganharam dinheiro com isso. O Rickson teve 3 experiências com o OVNI pós-abdução. A primeira foi enquanto ele caçava num bosque e ele parou para fazer um lanche e comer uma laranja. E quando ele olhou à sua frente, ele viu aquela nave oval que desceu e mandou uma mensagem telepática para ele, dizendo: não tenha medo, e foi embora. Esse contato foi revisto numa sessão hipnótica. A segunda experiência aconteceu numa noite de fevereiro de 1974, quando o Charles estava dormindo e acordou com o barulho de seu cachorro latindo. Ele saiu para fora da casa, deu a volta na casa e foi nos fundos e viu o cachorro vindo, correndo, como se alguém estivesse atrás dele. Foi quando ouviu uma mensagem que dizia: nós voltaremos em breve. E esse relato aconteceu também numa sessão hipnótica. O seu terceiro contato aconteceu em 12 de maio de 1974, quando o Rickson viajava pela estrada 67, que vai em direção a Ocean Springs, e ele vê uma luz aproximando do carro, onde ele vai diminuindo a velocidade e para. Ele estava com toda a família ali dentro do carro, as pessoas ficaram assustadas e aquela nave de mais ou menos 30 metros para em frente ao carro e novamente o Rickson ouve uma mensagem telepática dizendo que ele poderia ir e que haveria uma nova oportunidade para contatá-lo. Em 1993, Calvin Parker grava o seu primeiro vídeo relatando a sua abdução. Ele não parecia gravar aquele vídeo para ganhar dinheiro. Parecia mais que ele tentava se aproximar da comunidade cristã na qual ele fazia parte antes da abdução. Era um vídeo de baixa produção e um vídeo muito simples. E há relatos de testemunhas que viram o Parker, após dar seu depoimento lá na delegacia para o xerife, cair no chão e começar a rezar, pois ele era mais religioso que o Charles. Diferente de seu relato de 1973, o Parker disse que quando aqueles 2 seres que pareciam robôs o pegaram, imediatamente eles injetaram uma substância em seu braço, onde ele ficou totalmente paralisado. E no primeiro relato dele, ele disse que tinha desmaiado. E nesse vídeo, ele disse que ficou o tempo todo acordado, porém paralisado. Calvin Parker relatou que após ser deixado sob uma mesa numa sala, viu que ali entrou uma espécie de alienígena, só que diferente daqueles 2 que estavam ali. E ele percebeu que era uma mulher, pois ela tinha seios. Ela imediatamente veio, ergueu suas gengivas e injetou algum líquido. E ele percebeu que sua camiseta, que era branca, tinha marcas de sangue. Ela abaixou suas calças até o joelho e injetou um líquido sob seu pênis. Ela saiu da sala e quando retornou, o Calvin Parker tentou levantar e agarrá-la.
e foi automaticamente paralisado. Ela, nesse momento, disse telepaticamente para ele: "Você não sabe por que está aqui, mas nós sabemos. E diferente dos outros, nós não faremos mal a você." E depois disso, os alienígenas os levaram para o local de onde eles foram abduzidos. Não vamos te fazer mal. 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 E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Aciona o sininho para que você possa estar recebendo as novidades do canal. E compartilhe esse vídeo. E o mais importante, deixa a sua opinião.